Eu acho que o jogo se apresentou como nós esperávamos, né? Um jogo difícil, um adversário que vinha esboçando uma reação dentro do campeonato, vinha de 2 resultados bons, né? Um empate em Chapecó e uma vitória contra o Brusque, numa troca de comando, ainda acreditando que possa fugir do rebaixamento, né? Um time que hoje tem uma estrutura muito boa, que tem hoje uma estrutura de time muito boa. Numa situação dessa é complicado. E tem um elenco bom, então nós esperávamos dificuldade. Como nós estamos esperando dificuldade no próximo jogo em Brusque, em Chapecó. Eu acho que o campeonato, quando ele vai se afunilando, ele vai se tornando cada vez mais difícil. E os resultados surpreendentes às vezes acontecem. Nós temos visto alguns resultados surpreendentes, né? Que você poderia falar, não, esse vai ganhar de B e não ganha, né? Então nós esperávamos dificuldades. E aquilo que nós esperávamos aconteceu. Um jogo meio enrolado, nosso time errando muito. Começava a jogada, não terminava. O primeiro tempo foi meio complicado. Depois que fizemos o gol te traz uma outra situação. Obriga o adversário a sair de uma postura mais fechada, obriga o adversário a sair para o jogo, e aí você começa a encontrar um pouco mais de espaço. Eu acho que o segundo tempo foi melhor, mesmo assim, ainda erramos muito a definição de jogada. Nós tivemos pelo menos uns 3 ou 4 contra-ataques que nós organizamos muito bem e erramos a penúltima bola, não a última. Você vê, um contra-ataque que fizemos bem, fizemos gol. A penúltima bola foi bem enfiada, o João fez o gol. Nós tivemos outras que a penúltima bola foi opção errada, ou foi interceptada, ou em vez de sair pela direita, saía pela esquerda, ou em vez de tocar, tentativa de um drible. Senão nós poderíamos, de repente, até ter feito um placar um pouquinho melhor, apesar de que o Tubarão teve 2 ou 3 jogadas ali pelo lado direito, também com muito perigo, que a bola acabou indo com muito perigo para dentro da área, foi bem neutralizado, mas jogada de perigo. Geni, apesar da qualidade do André Moritz, que saiu lesionado, quando o Luanzinho entrou em campo, o Luan Pereira, o jogo foi outro, né? Queria que você avaliasse o time a partir da entrada do Luan. A mobilidade, né? Todo mundo reconhece no André uma qualidade, eu já disse isso. Ele talvez seja, tecnicamente, um dos melhores jogadores no elenco, né? Mas também já falei aqui que ele não tem aquela mobilidade que outros têm. Então, por isso que, às vezes, o André é preterido em alguns jogos ou em algumas situações em relação a isso. Não estava mal no jogo, mas o time tinha um ritmo. Com o Luan, o time teve um plus, né? O Luan é mais rápido, o Luan é mais ágil, se movimenta mais, começou a pegar no meio e arrancar para cima da defesa do adversário. Isso trouxe um problema muito grande. Hoje enfiando muito bem, de vez em quando ele tem errado alguns passos, hoje os passos dele estavam entrando, né? Ele teve talvez um lance, de todo o jogo dele, ele teve um lance que ele fez a opção errada. Ele arrancou e procurou o Pedro Castro quando o João estava passando sozinho pela direita. Mas ele fez um bom jogo. O jogo mudou porque o ritmo do Luan é outro ritmo, é um ritmo mais acelerado, e esse ritmo mais acelerado era necessário no jogo. Geninho, o Alberto mais uma vez confirma a liderança, né, nessa rodada. Sempre faço isso. Confirma mais uma vez a liderança nessa rodada. O time se sente um pouco mais, talvez, pressionado para chegar a essa final. Sei que tem a semifinal pela frente, tem mais 2 rodadas, mas sente mais a responsabilidade de chegar à final? Eu acho que nós gostaríamos muito de manter esse posicionamento até o final. Vamos tentar. Eu acho que o que nos cabe é tentar manter, tentar fazer o resultado. Hoje, nós dependemos só de nós. Nós não dependemos de outros resultado paralelo. Eu ganhei o jogo, não me interessa o que aconteça na rodada, eu continuo em primeiro lugar. Se eu vencer o Brusque, eu vou continuar. E assim até o final. E é o que nós vamos tentar fazer. Vamos descansar amanhã, na segunda-feira a gente vai começar o trabalho, vai ver o que vai fazer. Eu tenho jogadores à disposição, com mais tempo de trabalho, né? Vamos ver o time que a gente leva, mas vamos levar um time forte, como eu coloquei hoje. Vamos levar um time forte. E vamos tentar fazer o resultado. O Brusque também vem brigando com o Tubarão por um posicionamento, só que o Brusque está brigando um pouco mais em cima, né? O Brusque ainda briga por uma vaga, né? Um objetivo um pouco maior, joga na sua casa, um campo onde ele está mais acostumado que o adversário.
Então não vai ser tarefa difícil. Acho que não é só para o Avaí que não vai ser tarefa difícil. Acho que todos os jogos daqueles que estão brigando, ou para quem está brigando na frente, ou para quem está brigando atrás, são tarefas difíceis. Hoje nós tivemos um resultado que não era um resultado talvez tão esperado. A vitória do Marcílio em cima do Joinville, lá em Joinville. Joinville jogando praticamente a sua classificação dentro de casa, acabou não vencendo. Tivemos agora bem pouco tempo o Joinville, que hoje perdeu em casa, vindo aqui ganhando do Figueirense, que era disparado o favorito. Então você tem que ter muito cuidado com todo jogo. Não tem jogo ganho, não tem adversário fácil. Quando o campeonato chega nessa reta final, assim, é o fundo do funil, né? Aquela pontinha do funil, tudo pode acontecer. Então você tem que, normalmente os jogos não são jogos vistosos, não são. São jogos mais pegados, jogos mais truncados, jogo com mais falta, com menos gols. Então nós temos que estar preparados para tentar segurar. A ideia é tentar segurar essa vitória, essa vantagem. Mas nós sabemos toda a dificuldade que vamos ter para que isso aconteça. Ô Geninho, queria que você fizesse uma avaliação do Mosqueira. A gente viu uma atuação muito boa dele, principalmente no primeiro tempo. No segundo, muito natural, uma queda. Aí vai a questão de ritmo de jogo, tentar entender um pouquinho o futebol brasileiro que acabou de chegar, né? Até que defensivamente não foi tão exigido, mas quando precisava sair para o jogo, atacar, a gente viu que ele sabe o que faz com a bola. Boas viradas, participou diretamente do lance do primeiro gol, fazendo o lançamento para o Yuri, depois a bola para o Getúlio. Uma avaliação do Mosqueira. Eu acho que para a estreia foi muito bem. O Mosqueira demonstrou hoje na prática aquilo que nós tínhamos visto dele, que nos fez demonstrar o interesse e trazê-lo para cá. Eu acho que ele ainda tem condição de evoluir muito, porque o primeiro jogo dele tinha feito um treinamento e um encaixe só. Ele vai ter que ir conhecendo as características dos jogadores que ele tem estado do lado dele. Os jogadores vão conhecendo cada vez mais as características, a maneira como ele gosta de jogar ou a maneira como ele distribui o jogo. Então eu acho que foi bom para a estreia, foi muito bom. Foi muito bom, ele demonstrou que não sentiu, né? Não sentiu estreia, que não se aperta no jogo, não é aquele jogador que quando a bola ele está marcado, que a bola queima, a bola não queima. Ele é um jogador que entrega, como você falou, entrega bem, ele erra pouco passe. Né? Não só o passe curto, como também o passe longo. Eu fiquei muito contente de nós termos acertado, né? Porque nem sempre você acerta. Porque eu acho que o Mosqueira vai nos ajudar muito, ele vai evoluir muito. Eu acho que ele vai evoluindo jogo a jogo. E isso é muito bom, muito bom. Bom que ele tenha chegado, né, um pouquinho antes, para que já vá trabalhando, para quando começar a Série A ele já esteja praticamente adaptado. Geninho, eu queria que você falasse de dois jogadores, né? O Yuri, que tem tido um crescimento nos últimos jogos, e do João Paulo, que apesar dos gols, não tem feito boas partidas, ou pelo menos as duas últimas não foram tão boas como a gente estava acostumado a ver o João Paulo. Eu acho que os dois bem. O Yuri, eu tenho que cobrar às vezes muito dele, porque ele tem um corredor muito grande e às vezes ele não usa, né? Fazer aquela jogada que ele participou do gol, ele pode participar dela mais vezes. Tem hora que ele tem que simplificar um pouco o jogo, tem hora que ele está com uma bola mais limpa, ele quer fazer a coisa um pouquinho mais rebuscada e acaba perdendo e aí tem que correr atrás. Mas vem crescendo bastante. Toda vez que joga na direita, tem um desempenho bem melhor do que quando joga na esquerda. Joga com o pé bom, né? E o João, às vezes, ele não aparece muito, mas ele é um jogador importante, porque ele mexe com a marcação do outro time todo. Né? Pode ver que ninguém deixa o João solto. As melhores jogadas que nós tivemos no primeiro tempo foi o João encostando no Yuri. E o segundo tempo, meu jogo foi praticamente 70%, 80% do lado direito. Às vezes não com o João terminando a jogada, mas com o João participando da jogada. Ele chama a marcação, larga o Yuri na cara do gol. Ele chama a marcação, ele põe o Pedro entrando. Ele chama a marcação, põe outro. Então ele traz, dificilmente o João está com um jogador só. Como eu dou liberdade para o João rodar, né, ele pode sair do lado direito e vir para dentro, vir para a esquerda. Na escalação, teoricamente, ele está ali, mas ele pode rodar, tanto que você vê o João muitas vezes pelo meio, às vezes até pelo lado esquerdo, ele troca. E o João é importantíssimo em relação a isso, porque o adversário sabe que se deixar o João solto, o João pode criar alguma coisa porque tem qualidade. Né? Então, às vezes não aparece tanto aquele futebol vistoso, que toca toda hora na bola, mas às vezes que toca sempre faz alguma coisa positiva. Geninho, a gente viu ao longo da semana você trabalhando muito, principalmente na quarta e na quinta-feira,
as jogadas de fundo, finalização, cobrando bastante. Você faz sempre isso, mas essa semana você procurou trabalhar bastante isso. A gente viu que acabou dando frutos no jogo hoje, criando as oportunidades, mas o gol acabou não saindo. Demorou um pouquinho até sair o gol do João Paulo, o segundo gol. Mas aquilo que se treinou na semana, o time colocou em prática dentro de campo hoje. Mas eu te pergunto, te preocupou em algum momento em aquela velha máxima do futebol, quando estava 1-0, quem não faz leva? Eu sempre me preocupo com isso. Eu gostaria de começar o jogo. Eu só começo a me tranquilizar quando eu faço o terceiro gol. Porque até no segundo eu ainda fico muito ressabiado. Porque invariavelmente está 2-0, o adversário faz um gol, ele entusiasma, mas vai lá e busca o empate. O terceiro gol é que te dá um pouquinho mais de tranquilidade. Mas eu sei que isso é pedir muito dentro do futebol, principalmente dentro do futebol brasileiro que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que nós fizemos essa semana, ele teve pouco resultado, teve um pouquinho, mas num nível muito pequeno, porque você que está aqui praticamente todo dia, né? Nós estamos nos vendo todo dia, você vê que há muito tempo nós não fazíamos aquele tipo de treinamento. Não é porque não queríamos fazer, não, é porque não tínhamos espaço para fazer. Normalmente o time chega aqui, no dia seguinte é descanso, pré-jogo, jogo. Eu não posso fazer um treinamento daquele num pré-jogo, porque é um treinamento desgastante, é um treinamento que exige movimentação, que o jogador se desgasta um pouco. Mas eu gosto muito, eu acho que esse tipo de treinamento, porque você viu, pode ser testemunha, tudo aquilo que nós trabalhamos é movimentação de jogo. Aquilo já é um treinamento técnico e, ao mesmo tempo, um treinamento tático. Você treina jogadas com a movimentação. E aí você trabalha a triangulação, enfiada, com essa virada de jogo, que nós vimos muitas hoje, foram feitas, cruzamento, conclusão. E o futebol, eu acredito que é a repetição que te traz o resultado melhor. Eu gostaria de ter sempre mais tempo para treinar aquilo. Mas foi bom porque a turma que está desde o ano passado já tinha essa memória, né? E no começo, na pré-temporada, nós trabalhamos um pouco disso. Quando você trabalha, parece que você ativa a chama, né? E aí eles passam a fazer, coisa que nós não vínhamos fazendo muito em outras partidas. E hoje você tem que usar muitos lados, muita triangulação pelo lado, muito cruzamento por alto, por baixo, penetração. Porque o futebol está ficando cada vez mais difícil. As marcações estão ficando cada vez mais justas, mais acertadas. E é muito difícil que você, às vezes, consiga chegar tanto no gol adversário. Nós estamos chegando. E aí fica sempre o temor. O temor de você perde uma, perde duas, o cara vai lá, faz, e aí entra o emocional em campo, fica sempre muito mais difícil. Juninho, queria que você falasse desse cuidado que você está tendo para colocar o Brizuela, né? Ele tem entrado aos poucos no time, hoje fez uma grande jogada, e até pela dificuldade da língua, acredito ainda que seja isso, porque até para passar uma orientação, você e o Evandro corre com a prancheta para desenhar um pouco ali, para ele entender melhor. Como é que está funcionando esse trabalho? Não, devagar, como você diz, devagar. O grande problema do Brizuela, inclusive até o próprio Mosquera, né, o Johnny, é que o Johnny fala um espanhol, ele fala até um portunhol, ele fala um pouco de portunhol, o Mosquera. Então, ele e já um pouco mais experiente, já rodou, teve na Europa, ele já chegou mais solto aqui. O Brizuela veio de um lugar pequenininho, de um time pequenininho, e para piorar tudo, ele não fala espanhol, ele fala guarani. E aí é complicado, porque aqui ninguém fala guarani. Portunhol todo mundo fala, mas guarani é complicado. E ele também não entende muito. Então ele está tendo um pouco de dificuldade nisso. Aí você precisa da prancheta, você precisa mostrar no treinamento. Você tem que ter muito tato até para cobrar o Brizuela. Porque às vezes você vai fazer uma cobrança até indevida ou injusta em relação a alguma coisa que ele pode ter entendido errado. E você passou, não soube passar. Mas a gente sente nele uma vontade muito grande de querer acertar, de aprender, ele está se enturmando. Agora com a chegada do Brizuela, do Mosquera para ele foi muito bom, porque estão sempre juntos, né? Então, durante os treinamentos, dentro do vestiário, eles estão sempre se aproximando. E eu acho que essa convivência vai melhorar muito ele. Tá? Ele vai pegando aos poucos a confiança. Acho que vai nos ajudar hoje, foi bem, jogou pelo lado que não é muito dele, mas foi aquilo que eu falei para ele, entra na diagonal, e ele entrou. Então entendeu o que eu falei para ele, entra na diagonal. Fez uma grande jogada, acho que até merecia aquele gol, seria muito bom para ele, né? Seria muito bom para ele. Mas eu acho que aos pouquinhos ele vai nos ajudar também. Tem muita vontade, um cara altamente empenhado no que faz, tenta cumprir aquilo que
quando ele entende, ele tenta fazer. Acho que vai nos ajudar bastante. Vamos ter que ter um pouco de paciência, não só nós, como também o torcedor, né? Porque se começar uma cobrança em cima dele, porque cobrança ele vai entender, não precisa de língua nenhuma, né? Ele vai entender quando é a cobrança. Isso seria muito ruim para ele. Geninho, faltam 2 rodadas, né, para terminar essa primeira fase. O Avaí já está garantido na fase semifinal. Aí minha pergunta é a seguinte: como é que você vai administrar essa questão dos jogadores que estão pendurados, né? Você perdeu já 2 para o jogo de quarta-feira, que é o Cunde e também o Lourenço, mas você ainda tem pendurados o Yuri, tem o Betão, tem o Daniel Amorim, o Ricardo, o Julinho, o Falcão, o Luan Pereira e o Brizuela. Você vai administrar isso? Vamos deixar tocar. Quem tomar, tomou. Tá? Dentro do lance, se tomar, vai ter que cumprir. Nós vamos ter que apostar no grupo, né? Tem que apostar no grupo. Pedir para esses jogadores se controlarem, não tomarem cartões necessários. Pelo menos não tomar cartão por reclamação, por revide. Se houver necessidade de matar uma jogada, vão matar. Mas vamos deixar acontecer o natural. O ideal era que já... Não agora, porque quando chegar, por exemplo, quando chegar o final do campeonato, quando for começar o mata-mata, e você quiser pleitear da federação, olha, vamos zerar os cartões para todo mundo, o time que tiver queimado cartões, não vai concordar. Ele vai falar, não, eu abri mão de jogador importante no jogo A, no B, no C, eu não quero concordar com isso, não vai zerar. O ideal seria essa semana antes desse jogo, ou essa semana, que faltam ainda 2 rodadas, ter uma reunião das equipes que provavelmente vão fazer o quadrangular e falar, olha, para o bem, para estar time mais inteiro, para dar jogo melhor, mais espetáculo, mais interessante, vamos zerar os cartões na fase final? Faria um acordo, um adendo ao regulamento e de repente isso poderia acontecer. Porque não adianta, né? Tudo que acontecer vai ter que ter concordância de todos. Não adianta a federação depois querer impor, vai zerar o cartão. Não, eu não quero que zera, não pode zerar, eu não concordo. Então, da nossa parte, nós vamos administrar. Vamos administrar. Eu tenho alguns jogadores importantes com cartão. Espero que eles não tomem, né, para que a gente faça o campeonato. Tem gente aí que está com cartão há muito tempo, né, já quase no começo do turno. Mas seria muito bom que todo mundo entrasse zerado no final. Eu acho que seria melhor para todo mundo. Todo mundo vai ter o time todo inteiro, sem precisar usar de artifício, de falar, toma você, toma você, toma você. Porque nessa fase do campeonato, você não pode pedir para um jogador teu queimar cartão, porque você precisa do resultado do próximo jogo. Né? Como é que eu vou chegar para essa turma toda que você falou e falar lá em Brusque, toma cartão, para a gente entrar zerado. Aí eu perco o jogo dessa Chapecoense e fico fora. Eu tenho que ir inteiro nos jogos. Então vamos deixar acontecer. Cada um vai administrar da maneira que achar melhor. Não. Como é que eu vou mandar o Condé dar um pontapé em cima da risca da área para tomar cartão? Brincadeira.